temos connosco André Beras, Team Manager do Sporting de Braga, Sub-23, natural de Chaves, antigo jogador do Desportivo de Chaves, também antigo jogador do futebol de praia, passou também pelo Vidago e está a querer relançar uma carreira. Iniciou-se como diretor desportivo no Montalegre, numa altura, em 2016, numa altura em que o Montalegre regressava aos campeonatos nacionais e facilmente deu salto para o Sporting de Braga, na altura em que formaram os Sub-23. André, boa tarde. Boa tarde. O porquê de não ficar em Braga? Surgiu o convite da parte da estrutura do Sporting Clube Braga na minha continuidade, mas desde o início que aquilo que eu sinto que é o meu gosto, e desde que acabei a carreira como jogador de futebol e tive o convite por parte do Presidente Paulo Viage em Montalegre para abraçar essa carreira como diretor desportivo. Isto em 2016? Em 2016 foi algo que sempre me fascinou e que eu sempre disse que quereria, caso continuasse no mundo do futebol, seria numa função dessas. E entretanto aqui no Braga agora surgiu o convite para a minha continuidade, mas eu achei que teria sido, era o timing correto para eu tentar um projeto diferente e que para isso não poderia dar continuidade como Team Manager no Sporting Clube Braga, ao qual estou muito grato por estes 2 anos, onde aprendi muito e foi mais uma etapa da minha curta carreira como dirigente. Sim, Braga é uma escola e é um clube grande. O Braga é um clube que cresceu muitos patamares nos últimos anos e a olhos vistos está só estas últimas vendas que tem feito a nível da sua formação. Não só a nível de jogadores, como também agora a nível de treinadores. Será sempre um clube que está em crescendo e acaba por ser uma boa escola para todas as funções que existem no mundo do futebol. O futuro passa por abraçar uma carreira de diretor desportivo. São funções um pouco diferentes daquilo a que estavas a fazer agora atualmente no Braga, mas até é a função com que te iniciaste desde que deixaste de ser jogador de futebol. Mas creio eu que pretendes outros voos. Sim, o meu início como diretor é um início por acaso engraçado, porque o convite surge para a parte do Presidente na altura até pela possibilidade, porque eu sofri uma lesão em janeiro, na altura ainda a jogar no Vidago, também uma questão um bocado diferente, foi um convite feito pelo Diamantino, que abraçou também esse projeto na altura de voltar a treinar e convidou-me para o ajudar a formar uma equipa quando já todos os plantéis do Distrital estavam formados. E logo aí, pronto, foi um bocadinho esse bichinho também começou a afirmar-se. Entretanto, eu sofri uma lesão, na qual infelizmente os recursos para a recuperação no Distrital não são os mesmos que noutros patamares e não recuperei bem. E cheguei a janeiro, entendi por bem com o Presidente do Vidago dar por encerrada a minha carreira, porque não ia estar outra vez a voltar a ser operado e em sacrifícios mais uma vez. E acabo por fazer a recuperação e acabo por até concluir a época a treinar com a equipa do Montalegre, que se sagra campeão distrital nesse ano. Durante esses 6 meses que estive lá, 6, foram 4 praticamente, essa fase final, essa meia época de janeiro até ao final da época, o Presidente foi falando comigo e foi falando, caso surgisse a possibilidade de subir a divisão, não sei o quê, que o convite, que as portas estavam abertas, fosse para assumir e abraçar uma carreira como dirigente, como diretor desportivo, que eu sempre lhe disse enquanto lá joguei que era algo que quereria, ou até para voltar a jogar, se assim o entendesse. Mas eu entendi que ao fim de 6 meses de estar parado e sabia que ia ser muito difícil para mim voltar a adquirir o ritmo competitivo, entendi por bem dar início, estar por finalizada ali a minha carreira desportiva e dar início a um projeto novo e diferente, num clube de poucas condições de recursos humanos, digamos assim, onde acabou por ser um projeto engraçado, inicialmente com recursos financeiros e com um orçamento muito limitado, onde eu fiz, para além de diretor desportivo, fiz diretor de marketing, diretor de comunicação, fiz de funcionário, digamos assim, na adjudicação de casas, de apartamentos, de restaurantes para os atletas. Conseguimos fazer aqui uma coisa engraçada e acho que isso foi uma alavanca muito boa para o Montalegre, que ainda hoje se mantém nos nacionais e muito bem visto a nível nacional pelos jogadores. Agora. Sim, é assim, a questão da estruturação. Tendo em conta a dimensão. Eu continuo a achar que carece um bocadinho e acho que necessita de reforçar ali a sua estrutura. Sempre foi algo que falei e disse, não só o Montalegre, mas os outros clubes, porque estamos a trabalhar ainda com muitos diretores amadores
e o futebol e o panorama nacional é aquilo que se vê. Infelizmente esta pandemia veio, infelizmente ou felizmente, veio demonstrar que a nível nacional, se calhar o maior campeonato português que a Federação tem, que é o Campeonato de Portugal, que é onde tinha o maior número de clubes a disputar uma prova, grande parte deles são todos amadores. E ao fim e ao cabo, quem acaba por sofrer no meio disto tudo não são só os clubes, mas sim os jogadores que nesta fase nem um contrato têm, não têm nada, não têm de se agarrar. E foi prova disso, foi as ações de solidariedade que se uniram e que se juntaram para que esses atletas não passassem mais dificuldades. André, não consigo deixar, porque conheço o teu percurso, não consigo deixar de te fazer esta pergunta. Como jogador, em todos os escalões de formação, foste um jogador que pegou destaque, destacava-se nas equipas onde jogava. O que é que falhou aqui para a tua carreira não ter dado o devido salto como jogador? Estamos a falar de outros tempos, de outras alturas. Eu posso assumir a minha cota à parte como atleta e já o assumi. Se calhar na altura não o assumia porque é aquilo que os jovens atletas todos pensam e sonham e infelizmente todos nós pensamos agora, todos os atletas pensam que são os Cristiano Ronaldos e os Messis da vida. Eu na altura tinha também esse meu sonho, pensava que era o Beckham e o Zidane da vida, porque como tu próprio disseste, poucos foram os escalões onde eu tive dificuldade de me impor, de jogar, mas se calhar também na altura não tinha o devido acompanhamento e o devido apoio como há ao dia de hoje dos representantes e dos empresários. Na altura eram poucos, digamos assim, na altura eram muitos jogadores e poucos empresários a querer pegar nos jogadores. Agora, aquilo que eu vejo durante esta época, observei aqui alguns jogos da formação de Chaves, quando vinha de folga e tudo mais, e cheguei aos sub-15 e toda a gente dizia que os atletas dos sub-15 de Chaves já todos tinham empresário, algo que na altura em Chaves era, nem nos sub-19 isso existia, nem nos séniores isso existia. Agora eu assumo a minha cota à parte, não é óbvio, pois também acho que faltou se calhar um pouquinho de sorte, assim como também acho que na altura a atual direção que estava no meu primeiro ano de sénior teve aí alguma cota à parte, porque eu cheguei a ir à Seleção Nacional e cheguei a estar pré-convocado para o torneio de Toulon, que depois alguém fez para com que isso não se concretizasse, segundo informações que uma pessoa mais tarde vem a descobrir e vem a saber, mas são águas passadas, como é óbvio, se calhar o maior responsável do meu não salto acaba por ser eu. O bichinho da bola ficou, veio para ficar, nasceu contigo. Sei que também tens uma outra paixão dentro da bola, que é o futebol de praia. O futebol de praia foi final também ou ainda há alguma coisa por dizer no futebol de praia? O futebol de praia foi um projeto que foi crescendo através das maratonas que foram organizadas pelos Beach Games aqui e nós, como bons transmontanos que somos, gostamos de superar desafios e esse foi mais um desafio que foi criado aqui em Chaves, onde vinham os profissionais da modalidade na altura jogar as maratonas, porque o prémio era aliciante, mas o que é certo é que havia sempre equipas da terra que conseguiam bater e dar luta, digamos assim. Dificilmente foi ganhar ao início, mas houve uma altura em que conseguimos ganhar às ditas trutas do futebol praia. E é quando surge a ideia com o Gonçalo, um colega também e atual capitão da equipa de futebol praia durante este ano, o porquê de não criarmos uma equipa e entrarmos nas etapas, não é? no Nacional de Futebol Praia. E fomos também debater isso um bocadinho com o Luís Carlos na altura e com os Beach Games, com a estrutura deles e algo que ao início custou um bocadinho porque, como é óbvio, isso iria trazer mais custos, o que não é fácil na cidade de Chaves, porque mesmo os próprios Beach Games sobrevivem e vivem um bocadinho de donativos e de patrocínios, e iriam ser mais custos e que iríamos ter aí alguma dificuldade. Mas, como eu sempre disse, e nunca tive dificuldade nessas minhas vertentes de bater à porta e de tentarmos arranjar patrocinadores, metemos mãos à obra e por todos conseguimos a ajuda na altura do presidente do Desportivo, da direção, do Bruno Carvalho. Falamos com eles, ele próprio se disponibilizou a ajudar naquilo que pudesse. E assim se criou. Agora, a minha ida para Braga também teve que culminar um bocadinho com a equipa aqui na altura, não conseguia conciliar, porque acho que para mim não era justo eu estar a jogar sem treinar, e então foi quando também decidi falar com o Luís Carlos, que depois entretanto ele assumiu acoplou, digamos, a equipa com os Beach Games, e falei com ele e disse que não poderia continuar, acho que não era correto a minha parte e estando disponível sempre pôs ajudar naquilo que fosse preciso, mas para jogar neste momento não dava, porque estava deslocado, digamos assim,
e não era correto, digamos assim, até porque ia pôr se calhar o treinador numa situação difícil, muitas vezes ele querer-me convocar e não poder, porque tinha aqui outros colegas que treinavam. Apesar de ser uma brincadeira que tudo começou e seria para se tentar atingir a elite do futebol de praia com atletas só da terra ou da região, mas como é óbvio isso estava-se a tornar difícil, tinham sido 2 anos consecutivos a chegar às finais e a morrer na praia, digamos assim, que é o verdadeiro sentido da palavra. E a gente este ano decidiram apostar um bocadinho mais nos jogadores mais conceituados e acabaram por conseguir esse feito. Voltamos à carreira atual. Braga foi uma montra, foi também um adquirir de muitos conhecimentos, fez-te crescer também profissionalmente e o futuro, o que te reserva ao futuro? O futuro neste momento é culminar o contrato que tenho com o Braga, como é óbvio, até junho, ao qual... Foram 2 épocas. Foram 2 épocas. 2 sextos lugares. Sim, 2 sextos lugares, uma prova nova, de referir que estamos a falar da terceira equipa masculina do futebol do Sporting Clube Braga, equipa A, a equipa B e os sub-23, o que é, para as pessoas às vezes é preciso definir e perceberem um bocadinho isso, enquanto que as outras equipas seriam as equipas B das primeiras equipas, a nossa era a terceira equipa, digamos assim, mas no qual o nosso principal objetivo era colocarmos-nos nos 6 primeiros, como é óbvio, e depois tudo o que daí viesse era ouro, mas o principal foco era formar estes atletas, formar estes jovens valores que o Braga tem, que são muitos, grande parte deles ainda no primeiro ano com idade de júniores que se impuseram e rapidamente deram um salto para a equipa B. E alguns deles também acabaram por sair do Braga por outras situações e acabaram por jogar na Primeira Liga este ano já, por isso quer dizer que há valor e que o trabalho acaba por ser bem feito. O contrato acaba quando com o Braga? 30 de 6 de junho. E depois, estás no mercado? Pois, o futuro a Deus pertence, vamos ver, para já estou descansado, acho que quero fazer uma carreira com passos sustentados e não com passos largos. E a ideia passa um bocadinho por observar e analisar projetos que possam surgir. Sei que é difícil, sei que é uma área um bocado complicada, porque a vertente do diretor desportivo não é um lugar que esteja... Não é como um jogador, não é? Estamos a falar de um ou 2 diretores por equipa e são poucos os clubes que estão estruturados dessa forma, mas enquanto que um jogador não, estamos a falar de um plantel de 20, 22 jogadores, por isso sei que não é algo fácil, mas também é algo que não me incomoda, eu estou tranquilo, o mundo do futebol é algo que me fascina, mas não estarei preso, como é óbvio, a isso e estarei aberto a outros projetos que possam surgir enquanto não surgir o verdadeiro projeto, digamos assim, para abraçar. Futebol profissional é o objetivo, claramente. Sim, a ideia foi um bocadinho essa, foi aquilo que eu falei, para mim também era algo que eu queria, não valia a pena eu estar ali também a enganar, digamos assim, a mim próprio e se calhar as pessoas. Cresci, acho que foram 2 anos muito produtivos, foram 2 anos onde adquiri muitos conhecimentos, onde aprendi muito, onde sei que também passei a minha mensagem, o meu trabalho e aquilo que tinha aprendido nos 2 anos também que tive em Montalegre, que também foi algo principal, e aquilo que aprendi durante a minha carreira desportiva, curta ou longa, chamem-lhe aquilo que quiser, boa ou má, foi a minha carreira desportiva e aprendi com os meus erros, aprendi com os erros de outros colegas meus e isso fez-me crescer. E agora vamos ver o que é que surge. Obrigado, André Veras. Nada, obrigado.